encontrar sangue seco em quase tudo. Forração, no banco, no tapete, em tudo ao redor. Lembrar daquilo é difícil até hoje. Comecei a ouvir gemidos. No início eles pareciam vir de longe, sem que se pudesse identificar de onde. Aos poucos, aquilo foi ficando mais perto, mais ao meu redor. Parecia que para onde eu olhasse, que era de lá que vinham os gemidos. Virou uma mistura de grito, choro, gemido, voz de homem, de criança, de mulher, tudo junto. Eu tenho a lembrança de ter ouvido alguém pedindo socorro. Oi, Luciano. Eu trabalhei como mecânico por mais de 30 anos e durante um período prestei serviços para uma empresa de leilões. Aos sábados pela manhã, eu ia até o pátio da empresa retirar o decalque do chassi de carros e verificar o estado da mecânica de alguns deles. Isto gerava parte da documentação dos carros que iam para leilão. Já vi carros em excelente estado de conservação, assim como vi veículos que haviam passado por sinistros graves. O termo sinistro, para alguns carros, ia além do estado técnico e passava a representar exatamente o que senti. Pelo menos o que senti um dia, ou o que vi e ouvi naquele dia. O hábito de lidar com carros totalmente destruídos já fazia parte da rotina. Por ser apenas o ambiente de trabalho, nunca houve a preocupação em entender o que havia acontecido com os carros para atingirem aquele estado. Até o dia em que foi necessário retirar o decalque de um automóvel extremamente destruído. Era tanto ferro retorcido que mal se conseguia identificar a marca ou o modelo. Tive muita dificuldade em alcançar o local do número do chassi. Mas o pior não foi o alcançar, foi encontrar sangue seco em quase tudo. Forração, no banco, no tapete, em tudo ao redor. Lembrar daquilo é difícil até hoje. Aquilo gerou um desconforto tão grande que tudo que eu queria era terminar o serviço e ir embora. Ainda tinham outros carros para a vistoria e fui em frente. A partir dali, já não dava mais para olhar para os carros sem imaginar o que pode ter acontecido com as pessoas naquele e em muitos carros ao meu redor. Foi quando, não sei se pelo impacto de terror de todo aquele sangue, ou por sentir, ou achar que senti o drama das pessoas que estavam no meio daqueles destroços, comecei a ouvir gemidos. No início eles pareciam vir de longe, sem que se pudesse identificar de onde. Aos poucos, aquilo foi ficando mais perto, mais ao meu redor. Parecia que para onde eu olhasse, que era de lá que vinham os gemidos. Virou uma mistura de grito, choro, gemido, voz de homem, de criança, de mulher, tudo junto. Eu tenho a lembrança de ter ouvido alguém pedindo socorro. Terminei o trabalho daquele dia e nem sei como conseguir terminar. Perto do horário do almoço, todas as vistorias estavam concluídas, mas tudo foi feito no automático. Mal sei como sair daquele lugar. Precisei de alguns dias para deixar de pensar tanto naquilo que vi e ouvi. Nunca fui supersticioso ou religioso, mas desde aquele dia já não sou tão cético mais. Bom, isso é o que eu tinha para contar. Um abraço e gosto muito do canal de vocês. Obrigado. Obrigado ao Luiz Carlos que enviou esse relato para nós. Foi enviado por e-mail e eu fiz questão de trazê-lo porque ele, sem dúvida, traz uma perspectiva um tanto quanto diferente, né? Se eu não estiver errado, ele traz uma história que acontece durante o horário de trabalho. Quando a gente olha para o normal das histórias, elas sempre vêm à noite, em casas, em lugares estranhos. Então, isso por si só já tira um pouco do que é sempre comum
de cenário dentro desses relatos, e não por serem comuns que deixam de ser especiais, que fique bem claro isso. E o outro ponto é que, fora essa questão, ele está no ambiente de trabalho, de dia, acredito eu, é ligado a uma atividade que eu, só depois de ouvir, é que comecei a fazer algum tipo de correlação. Porque imaginem só, e eu acredito, eu não fui atrás de informações adicionais, não sei qual é o contexto de como ocorrem essas histórias, ou melhor dizendo, como é a rotina de trabalho com esse tipo de atividade. Mas vamos lá, pelo que o Luiz Carlos fala, ele tem um ambiente com carros que estão para leilão, e provavelmente ali pela descrição existem carros com sinistros, né, que foi até uma palavra que depois ele fez uma conexão, mas ali com acidentes, e talvez esses carros venham a leilão, e faz todo sentido, né? Porque a conexão vai pela. Bom, são desastres, são fatalidades, dor, eh, perdas, sofrimento, uma catástrofe ocorrendo em vida de pessoas. E que ele mesmo nunca tinha se dado conta, mesmo sabendo das características dos veículos ali, né, as avarias, enfim, que é, é um cenário muito, muito, muito propício para relatos como esses acontecerem. E se vocês souberem ou tiverem outras pessoas que conheçam esse tipo de cenário, ou já tenham vivido isso em cenas de acidentes, enfim, vocês, por favor, mandem, compartilhem conosco. E bom, eh, imaginar que ele estava numa atividade rotineira dele, e o que fez a conexão para que ele provavelmente tivesse ficado mais atento ao que tinha ocorrido com aquele e com outros carros, foi o sangue. Eu vejo que ele impactou a ele muito todo o sangue que ele viu ao redor. E isso pode ter, se não por um princípio mais básico, o feito refletir sobre tudo que pode ter ocorrido, e talvez pela primeira vez ele ter pensado sobre quais eram aquelas cenas, aqueles contextos pelos quais aqueles carros naqueles estados estavam marcados. Isso por si só já seria um impacto muito grande para alguém, mas se a gente for pelo outro lado, um lado olhando pela dor, pela espiritualidade, pela concentração das coisas e das energias ali presentes por conta dessas fatalidades, é certo que tudo propiciava a que ele, tendo ficado mais frágil com a visão do sangue, tenha percebido essas nuances, essas energias, que em alguns momentos nós já tratamos aqui como energias residuais, mas a gente pode extrapolar um pouco mais isso e pensar justamente no que talvez aquelas pessoas que perderam suas vidas ali, ou em acidentes, e não ali, mas ali ficaram marcadas por tudo que ocorreu, é que isso tenha feito essa ligação dele e tenha aflorado talvez a espiritualidade dele, a mediunidade dele, e ele começou a captar todas aquelas dores ao redor, que foi justamente o que ele começa a relatá logo em seguida. Os sons que ele escuta, né, gemidos,
gritos, homens, crianças, mulheres. Talvez ele tenha feito a conexão de perceber que mais outros carros guardavam histórias tão tristes quanto daquele que ele havia acabado de vistoriar. Ele não traz, se algo ocorreu de novo em outras idas a esse ambiente que a ele era profissional, provavelmente não. E aí, Luiz Carlos, se você quiser compartilhar conosco outras histórias que existam, por favor, fique à vontade. Mas impactou muito ele e eu percebo que a gente pode olhar pelo menos por dois grandes pontos. O primeiro, que eu comentei, das energias residuais, que aí a gente extrapola as questões religiosas, espirituais, mas sim tudo que pode se sentir em ambientes onde situações, catástrofes, e a gente já mostrou isso em ambientes, em casas, por que não num veículo que tenha passado por um acidente e pessoas tenham perdido suas vidas dentro daqueles veículos? E isso, novamente, ligado a um objeto, nesse caso, o carro, tendo guardado toda a memória, todo o resíduo daquelas dores, daqueles sentimentos, daquelas perdas. E pelo lado da espiritualidade, entender que provavelmente esse desencarne possa ter ocorrido, e na verdade nem pode ter ocorrido, na verdade ocorre e ocorreu muito prematuramente, e aqueles espíritos, aquelas pessoas, aquelas almas, enfim, ainda não encontraram um caminho, uma orientação para se desprenderem do meio aonde eles perderam suas vidas. Então, eu acho que tem esses dois contextos que fizeram que, ao final, o que acaba ocorrendo? Ele despertou para uma sensibilidade, tanto pelo viés da energia residual, tanto pela mediunidade, a começar a olhar ao seu redor e, sem titubear, imaginar que ele começou a se questionar o que teria acontecido então com os demais. Se ele não havia percebido anteriormente nesse trabalho situações que se assemelhassem, talvez esse sangue que ele viu tenha realmente feito parte dessa conexão, ou pego ele pelo talvez algum temor, alguma sensação estranha que o sangue possa ter causado a ele. Alguns de nós têm eh, medo ou não conseguem ver sangue, e talvez tenha sido o caso dele. E essa situação tenha despertado todas as outras questões, independente do ponto ao qual a gente queira partir, né? A crença ou por questões de energia acumulada nesses carros. Bom, eu quero agradecer, Luiz Carlos, pelo envio desse relato. Ficou muito nítido para mim que eles podem e acabam ocorrendo independente de horário, independente de ser numa casa, numa residência, a casa ser antiga ou não. Ali me parecia muito mais um ambiente que não despertaria em mim nenhuma percepção tão parecida com a dele, se não tivesse esse gatilho que passou por o que ele trouxe no relato. Bom, é isso. Obrigado novamente, Luiz Carlos. Se vocês tiverem outros relatos parecidos com esse e quiserem compartilhar com a gente, é só acompanhar os nossos links na bio ou deixar aqui um comentário
no espaço dos comentários que a gente entra em contato e passa a trazer o seu relato aqui para nós e para o nosso canal também. Obrigado e até mais.